Olá, este é o podcast Conhecendo os Segredos do livro Black Wings 2, Almas Perdidas, parte 2, onde iremos falar sobre o livro de Enoque. O livro de Enoque, antes da Vulgata, era considerado pelos cristãos como um livro de ensinamento a ser utilizado e difundido. Mas depois da Vulgata, tornou-se um livro apócrifo. Tal livro reúne vários escritos de Enoque, um homem que não conheceu a morte e que teve acesso aos segredos celestiais, a história do julgamento e do destino da humanidade. E a mais importante de todos esses acontecimentos. Ele conheceu face a face Deus. Segundo estudiosos, durante o passar dos tempos, somente restou uma cópia de tal livro na língua etíope. A versão mais lida contém 30 capítulos. Enoque, ele teve vamos dizer assim, o privilégio de ter sido levado pelos anjos do Senhor, ou as sentinelas, como está no apócrifo, aos 10 céus. E ele pôde ter acesso às visões relacionadas ao destino da humanidade e de tantos segredos que supostamente, ao mesmo tempo que separa, unem o céu e a terra. Então, Enoque ele viu o paraíso dos justos, o castigo dos injustos e viu face a face o ser supremo deste universo, Deus. Enoque presenciou as fases da vida e os eventos do tempo, nasceu, cresceu e morrer. Mas nem tudo foram flores, por assim dizer. Enoque sentiu também o horror pelo qual assoraria a humanidade através do Apocalipse e do temido julgamento final. Então, todas essas revelações, elas estão nos capítulos, no decorrer dos capítulos desse magnífico livro. E vamos então a algumas observações importantes. No primeiro céu, quando Enoque é levado àquele lugar, ele viu um mar, abre aspas, um mar maior que a terra. No segundo céu, foi um lugar que ele viu anjos negros e anjos que eram castigados nas trevas, aguardando o julgamento final. E também é um lugar de sofrimento no qual a prisão dos anjos que se rebelaram contra Deus. O lugar, abre aspas, onde os espíritos e as almas dos mortos também estão reunidos. Fecha aspas. Talvez esses anjos negros estejam relacionados a uma das revelações mais intrigantes na história da humanidade, que é a respeito do relacionamento de anjos caídos e seres humanos, que deram origem, possivelmente, aos gigantes e desses ensinamentos mágicos proibidos, do qual extrai-se a seguinte citação. Então, nessa citação, ele diz, abre aspas, então eles, os anjos caídos, tomaram esposas, cada um escolhendo para si mesmo, as quais eles começaram a ensinar-lhes sortilégios, encantamentos. E se as mulheres conceberam e geraram gigantes, essas mulheres conceberam e geraram gigantes. Então a terra reprovou os gigantes, que durante o livro ele vai usar alguns desses termos que estão em parêntese. Então, dando continuidade, quando nós temos falando desses ensinamentos proibidos que são citados no livro de Enoque, tem também a questão dos divisores de raízes, observações das estrelas, soluções de sortilégios, astronomia e os movimentos da Lua. Então, tudo isso eram supostamente ensinamentos proibidos que foram ensinados, repassados para os seres humanos através do contato dos anjos caídos com os seres humanos. Então, ele vai listar no próprio livro o nome de alguns anjos caídos ou rebeldes que transmitiram esses ensinamentos considerados errados para os humanos, conforme a citação no livro de Enoque, entre as páginas 44 e 45.
Abre aspas. Uiecum seduziu todos os filhos de santos anjos e fez com que descesse à terra, conduzindo desencaminhadamente a descendência dos homens. Casbel apontou maus conselhos aos filhos dos santos anjos e conduziu-os a corromper seus corpos, gerando humanos. Gradel descobriu todo o golpe de morte aos filhos dos homens, instrumentos de morte, o casaco da malha, o escudo e a espada para a matança, todo instrumento de morte para os filhos dos homens. Penemei descobriu aos filhos dos homens o amargor e a doçura, e mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. Ele ensinou aos homens a entender-se o escrito e o uso de tinta e papel. Casiadé descobriu aos filhos dos homens todo golpe de espírito e demônios. Casbel revelou a parte principal do juramento de Acaê pela instrumentabilidade do Santo Miguel. No terceiro céu, o Enoque, ele presencia várias árvores e dentre elas está a famosa árvore da vida. E ele observa também o lugar onde Deus repousou depois da criação do mundo. E ele também é conduzido ao local onde repousam os justos e ao lugar das terríveis torturas onde os anjos portariam as armas mais terríveis e estariam ali infligindo torturas tenebrosas a quem em vida praticou o mal. Então é um lugar possivelmente marcado pelas trevas, escuridão, rios de fogo, frio, calor ao extremo. No quarto céu, Enoque adquire o conhecimento de todos os elementos que compõem o Sol e a Lua e de sua ativa participação nas nossas vidas. No quinto céu também há soldados chamados de Grigori, que seria na verdade uma mistura de humanos e gigantes. E quando ele indagando aos anjos que acompanhavam sob a identidade daqueles seres, daqueles soldados chamados de Grigori, sob a identidade daqueles seres, os anjos que estão acompanhando Enoque respondem assim, conforme a citação. Estes são os Grigores, que com seu príncipe Sataniel rejeitaram o Senhor da luz, e atrás deles estão os que são mantidos nas grandes trevas do segundo céu, e 3 deles foram para o Hermon e quebraram seus votos nas encostas da colina do Hermon, e viram como eram bonitas as filhas dos homens, e tornaram-na por esposas, e sujaram o mundo com suas obras. E durante todo esse tempo de sua estadia, cometeram ilegalidade e promiscuidade, e nasceram gigantes e impressionantes homens grandes. No sexto céu, Enoque, ele viu os 7 arcanjos e diversos anjos responsáveis pela questão da vida no céu e na terra. Abre aspas, os anjos designados para as estações do ano, os anjos que cuidam dos rios e mares, os que cuidam dos frutos da terra e os que cuidam de toda a vegetação, e os anjos que anotam todas as almas dos homens e todos os seus feitos e todas as vidas diante da face do Senhor. Fecha aspas. No sétimo céu, Enoque pôde enxergar Deus em seu trono. No oitavo céu, chamado também de Musalot, há as estações de nosso tempo. No nono céu, é um lugar onde estão as 12 casas dos signos do zodíaco. No 10º céu é aquele no qual Deus realmente pode ser melhor visto. Todo o livro, Deus também vai instruindo um arcanjo para que entregue a Enoque uma pena, e ele vai escrevendo esses livros, fazendo as anotações de tudo que ele viu e ouviu. E no próprio livro de Enoque diz que, na página 12, diz que foram escritos
366 livros, enquanto ele esteve no céu durante 30 dias e 30 noites. Então, esses segredos de Deus, eles foram revelados a Enoque, inclusive os que dizem respeito à criação do universo e do mundo visível e invisível, a partir dessa seguinte citação, abre aspas, nas partes mais baixas, eu, aqui no caso como se fosse Deus falando, contando a Enoque, ordenei que as coisas visíveis descessem do invisível, e a do Io desceu muito grande, e olhei-o, e ele tinha um ventre de grande luz. E eu disse, parte-te, Adoil, e deixa que o visível saia de ti. E ele partiu-se, e uma grande luz nasceu, uma grande era, e mostrou toda a criação que eu havia pensado em criar. E eu chamei o mais baixo pela segunda vez e disse, deixa que Archas saia com força do invisível. Fala-se do pecado de Adão, do dilúvio que cairá na terra como castigo, e no fim, Deus diz a Enoque que ele viverá na terra com seus filhos por mais de 30 dias, com o propósito de que possa repassar os ensinamentos que recebera dos céus para seus filhos. Então, no final desses 30 dias, Enoque retornaria para o céu. E assim ele narra aos seus filhos o que aconteceu durante todo esse tempo, ao passo que ele entrega os livros, os ensinamentos deveriam ser retransmitidos para os demais. Então, posteriormente, o corpo de Enoque recebe suas últimas homenagens antes de sua ida aos céus. De repente, as trevas rompem o horizonte e cobrem a terra, e Enoque é levado aos céus e a luz volta a brilhar. Fala-se do pecado de Adão, do dilúvio que cairá na terra como castigo, e no fim, Deus diz a Enoque que ele viverá na terra com seus filhos por mais de 30 dias, com o propósito de que possa repassar os ensinamentos que recebera dos céus para seus filhos. Então, no final desses 30 dias, Enoque retornaria para o céu. E assim ele narra aos seus filhos o que aconteceu durante todo esse tempo, ao passo que ele entrega os livros, os ensinamentos deveriam ser retransmitidos para os demais. Então, posteriormente, o corpo de Enoque recebe suas últimas homenagens antes de sua ida aos céus. De repente, as trevas rompem o horizonte e cobrem a terra, e Enoque é levado aos céus e a luz volta a brilhar. Agora sim, vamos tratar das intertextualidades da história Black Wings 2. O livro, então, na história de Black Wings, o livro de Enoque era visto como uma lenda elaborada pelos primeiros anjos caídos nos primórdios da humanidade. Ao recordar da história por trás deste livro, o personagem Ulie narra a Ávila a história de como, abre aspas, os anjos caídos e os filhos dos céus eram chamados também os descendentes de Sete, e se encantaram com as filhas descendentes de Caim, que foram amaldiçoadas. Desses relacionamentos, conceberam os chamados gigantes, seres que estão presentes em certas narrativas religiosas. Fecha aspas. Na história, enfim, na mitologia que há dentro dessa história, os anjos caídos que não se relacionaram com os humanos ou aqueles que, cientes de seu erro perante a afronta aos céus e a aliança e a possível aliança com o arcanjo do mal, eles preferem se isolar em comunidades, esses anjos caídos. E, então, eles ficam longe da guerra que há, né, dessa primeira guerra pelo poder, por assim dizer, entre anjos e demônios. E na história, cita-se algumas histórias também contidas no livro de Enoque. Então, traz essa intertextualidade,
como a questão da queda dos anjos, do cruzamento com os humanos, do nascimento de gigantes, dos ensinamentos proibidos, de magias e armas. Contudo, o destaque dado nessa narrativa do Black Wings diz respeito à mágica dos anjos, relacionando o segundo livro de magia de Enoch. Então, ficção e realidade de personagens históricos estão aí se cruzando intensamente. E nas palavras de Ávila, após o conhecimento adquirido através de conversas com Lee, ela assim expõe o que é essa importância desse livro. Abre aspas. Quando os anjos caídos resolveram revelar segredos celestiais aos filhos de Caim, isso foi considerado algo grave. Com anos e anos de estudo e a junção de necromancia, alquimia e magia, descobriram um jeito de anular a imortalidade angelical que permaneceu em segredo. Quando testado pela primeira vez com um anjo caído que fora capturado, falharam. Não tiveram a chance de realizar mais testes, porque Enoque e os seus bravos filhos desafiaram o chefe do grupo de feiticeiros de Imaque e ficaram em seu poder com os escritos que foram inclusos em um dos 366 livros atribuídos a Enoque. Essa é a narrativa de Black Wings, não tem nada a ver com a realidade do livro de Enoch. Aqui mostra como o livro de Enoch teve influência nesse segundo livro da trilogia, tá certo? Então, mais informações dessa narrativa no campo da ficção, ainda nas palavras da personagem principal, Ávila Curtis. Abre aspas. O famoso segundo livro de Enoque, o livro de magia de Enoque, foi supostamente queimado muitos anos depois. Não valia a pena preservar tais encantamentos perigosos. O que se soube muito tempo depois é que uma facção de anjos caídos, neutros na guerra e temerosos por suas vidas, havia salvo parte desses escritos queimados e os detiveram em seu poder. Os reais motivos ninguém sabe até hoje. Acreditam ou cogitam que mantiveram tais escritos como uma forma de se defender de ataques oriundos de ambos os lados, do céu ou do inferno. Quando teve o Concílio de Nicéia, no intuito de esconder dos humanos os fatos históricos que poderiam comprometer os planos dos anjos caídos, o livro se tornou um evangelho apócrifo, considerado um documento que nada tem a ver com as religiões cristãs. Hoje, este mesmo escrito de magia está nas mãos erradas de Mali, Sarmin e do anjo misterioso que pretende utilizar este poder para atender aos seus interesses sombrios. Na narrativa, Abdul, líder da comunidade de anjos caídos de Jerusalém e pertencente ao grupo chamado Luz Cerada de Anjos Caídos Neutros, ele é um dos responsáveis por manter seguro alguns fragmentos desse livro mágico. Mas o Abdul ele tinha o conhecimento de que esses livros de Enoque, ao longo do tempo, foram perdidos, roubados, queimados e os poucos que sobraram foram fragmentados e reunidos na constituição de um livro, manual, guia ou evangelho apócrifo, no qual foi disseminado seu conhecimento atualmente. Contudo, desde essa primeira guerra celestial, esses anjos caídos neutros, sabendo que nesses livros continham os segredos de Deus, que ele mesmo nunca ousou contar aos anjos, e acharam por bem formar esse grupo denominado de Luz Cerada, com a finalidade de resgatar os livros que julgariam ser perigosos e evitar que esses livros caíssem nas mãos erradas. E o segundo livro de magia de Enoque, ele foi fragmentado por Abdul, esse líder de anjos caídos da comunidade de Jerusalém, e outras partes desse livro estão com 11 líderes de comunidades de anjos caídos ao redor do mundo. Então, são 12 grupos de anjos caídos. Uma parte desse livro ficou com o Abdul, em Jerusalém, e as outras 11 partes foram distribuídas ao redor do mundo para 11 comunidades de anjos caídos neutros.
Este livro que está em posse de Abdul, esse fragmento, ele tinha apenas experimentos de magias de civilizações antigas, como as magias celestiais e demonológicas, com o intuito de produzir novas armas contra anjos e demônios. Então, nesse livro há uma magia, uma mágica, enfim, na qual supostamente um ser celestial poderia tornar-se humano. Essa narrativa do anjo se tornar humano, ela está desde a primeira obra, Black Wings, e se torna a obsessão de Ulier para preservar a alma de Abra Curtis do inferno. A partir do momento em que ele se tornaria humano e não mais anjo, e assim poderia viver um amor impossível. Então, no final desse livro, temos a ida de Ulier a Jerusalém, local histórico e de grandes feitos religiosos, no qual o desenrolar da história levará todos os personagens a encarar seu próprio apocalipse.